E aí, turminha, beleza? Chegando aqui com mais uma aula para vocês, e o assunto de hoje vai ser mudanças de estados físicos. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre as mudanças que a matéria sofre de acordo com a absorção ou liberação de calor. Vamos embora então. Seguinte, geralmente você vê muito esse assunto no teu oitavo ano, nono ano, né? No primeiro ano. Então é um assunto que muita gente já memoriza já desde cedo, quando começa a ter os primeiros contatos com a química. E depois às vezes até esquece o nome de uma mudança ou outra. Então é para isso que vai servir o nosso assunto de hoje aqui, tá certo? Vamos lá então. Então a gente tem o estado sólido, o estado líquido, o estado gasoso e as suas transformações. A passagem do sólido diretamente para o líquido nós chamamos de fusão, tá certo? Então é na fusão em que as partículas sólidas que estão no maior estado de agregação começam a se separar, passando para o estado líquido. Processo chamado de fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos o processo da vaporização. Só que esse processo da vaporização, ele pode acontecer em 3 etapas. Essas etapas são as seguintes. A vaporização, ela pode ser a evaporação, que é um processo lento. Por exemplo, você pega uma camisa, lavou essa camisa e pendura num varal. Com o tempo, com a radiação da luz solar, essa camisa vem a enxugar. Mas isso é um pouquinho lento, não é rápido. Ebulição, processo rápido. Vai fazer um cafezinho, vai fazer um chá. Põe a água no fogo, daqui a pouco, daqui a uns 5, 10 minutos, essa água começa a entrar em ebulição, começa a borbulhar. Foi rápido. E o processo da calefação é um processo muito rápido, turminha. Nesse caso aqui, você pega uma frigideira quente, muito quente, uma chapa muito quente, e joga água nela. No primeiro contato que a água tiver com a superfície quente, acontece aquele velho tss. Chamamos isso de calefação, ok? Então, é quando as partículas líquidas separam-se gradativamente, né? Então, eles se separam e ficam no maior estado de separação que tem da matéria, que é o estado gasoso. Retornando do gasoso para o líquido, eu tenho o processo de condensação ou o processo da liquefação. Tá? Acontece muito isso na precipitação da chuva, né? A formação da chuva. Eu tenho uma nuvem de chuva voltando ao estado líquido quando a chuva cai. Nesse caso, eu estou tendo a condensação ou uma liquefação. Do líquido para o sólido, eu tenho a solidificação. Quando você pega a água e vai transformá-la em gelo, tá certo? Nesse caso aí, você tem as partículas voltando a se unirem. E eu tenho também uma passagem que é do sólido direto para o gasoso ou vice-versa, que é a chamada sublimação. A sublimação ocorre com aquelas bolinhas de naftalina, aquelas bolinhas brancas que é usada em armários, guarda-roupas, para evitar mofo, traças, baratas, lembrou? Então, a naftalina, se você perceber, você coloca ela no cantinho da parede, lá no cantinho da sala, do quarto, do banheiro. Com o tempo, a naftalina vai diminuindo de tamanho. Mas você percebe que ao redor dela não fica molhado, porque ela não passa para o estado líquido, ela passa diretamente para o estado gasoso. Tal fato também acontece com o iodo quando ele encontra-se no estado sólido, ok? Então esse processo nós chamamos de sublimação. E aí a gente tem o seguinte, galera. Esse processo que acontece do sólido, passando para o líquido até chegar a um gasoso, é um chamado processo endotérmico. Por que endotérmico? Porque para essas mudanças acontecerem, é necessário que ocorra uma absorção de energia, que ele ganhe calor. Ou seja, para o gelo derreter a pedrinha de gelo, ela tem que absorver calor, as moléculas de água vão se separar, vai ficar líquido. Esse líquido depois recebe energia, essas moléculas se separam mais, são quebradas as interações entre as moléculas e ela passa para o estado gasoso. E, ao contrário, eu vou ter o processo chamado de processo exotérmico, ou seja, do gasoso até chegar ao sólido. É quando as substâncias começam a perder energia, perder calor. É meio que elas se acalmam, aí vão se aproximando. Elas vão se aproximando, vira líquido e depois vira sólido. Então vamos lá. O processo da fusão e da vaporização são processos endotérmicos. Lembrando que dentro da vaporização você vai englobar a evaporação, a ebulição e a calefação, ok? E nos processos de condensação ou liquefação e solidificação, você vai ter um processo que é exotérmico, porque ele precisou perder calor para poder acontecer, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Pratiquem exercício sobre o tema. Deixe algum comentário aí para vocês,
que eu vou ver depois para ver se é alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação. É sempre bom aquele feedback de vocês, tá certo? Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Compartilha com a galera, segue lá meu Instagram, @professor Rogério Lemos, lá tem outros posts com outras dicas, com outros assuntos também. E é isso aí, turminha, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau e bons estudos!